administração de conflitos. Nós vamos trabalhar agora com princípios bíblicos, né? Nós vimos, melhor dizendo, semana passada, semana retrasada, vários aspectos do conflito. A existência dele desde o princípio, né? Nós vimos que não há para onde a gente fugir, que o conflito existe entre pai e filho, entre filho e mãe, entre nora e sogra, entre amigo e amigo, entre qualquer pessoa vai existir conflito. A diferença é como lidamos com o conflito, ou na carne ou no espírito. Amém? Você já parou para imaginar se Deus nos tratasse como a gente trata algumas pessoas quando erram conosco? Hein? Se Deus entrasse na carne com a gente, tudo que a gente faz contra Ele, quem estaria aqui de pé olhando para mim agora? Ninguém. Mas nós queremos, quando Ele diz que a gente amar ao próximo como Ele nos ama, a gente vai entender o que é isso hoje. Tá bom? Estamos terminando. Pode ir, filho. Constantemente ouvimos algumas pessoas recordarem tristemente, né, o relacionamento que a igreja mantinha em Atos dos Apóstolos. A gente vê as pessoas, eles viviam unidos e tinham, né, dividiam os seus bens, ninguém tinha falta, né, assim, uma certa saudade daquele cristianismo da igreja primitiva. Se eu não tivesse estudado um pouquinho Karl Marx, eu entenderia que Marx copiou, né, o socialismo, melhor dizendo, né, o comunismo nunca teve, mas vamos chamar de comunismo, o comunismo do princípio da igreja, tudo em comum. Não foi não, porque na verdade ele era um ateu, né? Ele era um ateu. Isso aí foram os padres depois, quando veio a teologia da libertação, que começaram a acoplar a visão da igreja primitiva ao socialismo. Né? Mas isso é um papo para outra. Bem, queridos, e as pessoas ficam saudosas em ler Atos 2, que igreja maravilhosa. Só que tem um problema, né? Assim que a gente se depara com Atos 2, um pouquinho lá na frente, nós já vamos observar que as viúvas gregas começam a ter conflito, porque estavam sendo preteridas das viúvas judias. Isso é o quê? Há um conflito. Esta é a razão que o diaconato foi estabelecido, para que os apóstolos se dedicassem à oração e à palavra, e os diáconos pudessem estar servindo as pessoas daquela comunidade. Então, o conflito, dentro do contexto diácono, que é maravilhoso, já nos deparamos com um problema entre as viúvas, um conflito. E o grande problema é, gente, se você puder anotar isso, anota, porque daqui a um ano você pode ter um conflito, você deve discutir. Isso aqui é uma bênção da sua vida. E aí, está no YouTube, né? Semana passada houve um problema, não gravou, mas hoje já estamos lá. E o que nós observamos é que tem problema. Nós vamos para Ananias e Safira, nós já temos algumas coisas interessantes ali. A avareza fica com uma parte do dinheiro, né? Mentira, diz que ia dar tudo e não deu nada, por isso que Pedro diz, não mentiste ao homem, mentiste a Deus. Conflito, né? Cada um deles partiu. Nós vemos também a Paulo tendo problema com quem? Atos mesmo, tendo problema com Pedro, porque estava seguindo os judaizantes. Logo depois nós vamos ver quem? Pedro e Paulo e Barnabé tendo um conflito por causa de João Marcos. Então, por toda a Bíblia há conflito, desde Caim e Abel, Davi e Saul. Tantos foram os conflitos na Bíblia, e não somos nós que vamos estar isentos dele. Amém? Glória a Deus. Tudo isso nos revela que o conflito faz parte da natureza caída e que não se converte, mas pode ser mortificada se andarmos no Espírito, ao obedecermos o que Jesus mandou. Essa palavra mandou é pesada, mas eu quis colocar, porque é mandamento, então ele mandou. Tudo que é mandamento, ele manda, não é opcional. Vamos lá? O
nos deixa alguns passos para a administração do conflito. Alguns a gente já conhece bem, já vimos em outros dias. Como já vimos, o momento de dízimos e ofertas. O que a palavra do Senhor diz no momento de você trazer o seu dízimo e oferta aqui? Pouquíssimas igrejas fazem isso, né? Mas como a gente tem que ter seriedade com as coisas de Deus, vocês têm que aprender realmente a palavra de Deus, nós temos que falar, mesmo que venhamos a ser prejudicados. Se você tiver alguma coisa contra o seu marido, a sua oração interrompida. Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, a sua oração interrompida. Se você tiver com mágoa de alguém, a sua oração interrompida, então você não está apto a dar dízimo. Você não está apto a dar oferta na casa do Senhor. Olha o que ele diz aqui. A igreja vai sofrer por causa de você, porque pode trazer problema, mas Deus há de suprir, porque Deus é fiel. Qual o livro ali? Primeiro parente. Qual o livro? Perdão, meu querido. Esse daqui é Mateus 5, 21, 22. Se você puder abrir, Mateus 5, 21, 22. Cadê? Acho que eu copiei errado. Cadê? 5, 20, acho que eu copiei errado. 5, 21, 22. 23, obrigado. 5, 23, diz assim, 21 a 21, 22, vamos colocar 23, 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar. Assim como a ceia, na hora de dar a oferta, que é um rito também, chama de rito isso, você dá a sua oferta, seu dízimo, você tem que lembrar para ver se não tem alguma coisa contra alguém. Não, pastor, não é se eu tenho alguma coisa contra alguém, é se alguém tem alguma coisa contra você. Se você está no vermelho na vida daquela pessoa, amém? E você não fez nada para a reconciliação. Se ela não quer, beleza, mas se você fez alguma coisa para a reconciliação, se você não fez alguma coisa para a reconciliação, o que diz aqui? Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar da tua oferta, vai primeiro reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entendeu, cara? Se tem alguém que tem alguma coisa contra você, a sua oferta não é aceita. Você primeiro tem que se consertar. Você está só fazendo. Mas o coração do Senhor está entristecido com você. Amém? Então o primeiro ponto é esse. Depois, a oração sacerdotal. Oração sacerdotal de João 17, no versos 20 a 23, diz assim: não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, não uniformidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então você vê que a unidade dentro da igreja, entre os discípulos, né, se torna o grande refletor para que as pessoas que não conheçam Deus, saibam que Ele está em nosso meio. Não tem jeito. Precisamos ter unidade, não uniformidade. Vocês conseguem entender a diferença? Por exemplo, eu gosto de azul, você gosta de amarelo. Você vai dizer que gosta de amarelo e eu gosto de azul. E eu vou respeitar você por gostar de amarelo e você vai me respeitar por gostar do azul. Você não pode me tratar mal porque eu não gosto do seu amarelo e nem vice-versa. Né? Isso é unidade. Uniformidade. Todo mundo aqui tem que andar de amarelo agora. Não. E muitas vezes isso acontece muito dentro da igreja. Porque a irmã, que não fala em línguas, tem uma bênção lá de trás, não é? Não é uma pessoa especial, ela não fala em língua. Ou então, se você não usa o sapato fechado, você não é da nossa turma. Ou vestidão, você também não está no nosso meio. Ou se você... condições para que você seja aceito. Isso não. Amém? Então vamos caminhar.
Viver em paz. Hebreus 14. Hebreus 12, 14, 15. Hebreus 12, 14, 15. Se a Bruna puder consertar, por favor. Hebreus 12, 14, 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 14, 15, né? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amargura do coração. Então é outra coisa que nós temos que, alguns passos que a gente precisa ter cuidado para que a gente venha administrar conflito. A gente vai ver um pouquinho para frente isso aí. O amor ao próximo demonstrado em ações. 1 João 3, 11. Hoje a gente está mexendo aqui na Bíblia de princípio, né? Bastante. A Bíblia tem que ser folheada. Algumas pessoas têm a Bíblia que uma folha colada na outra já diz que não lê Bíblia, né? João 3, 11 a 18. Aqui, ó. Olha só como é que João é profundo desse negócio de amar o próximo. Olha só. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram mais do que seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, diga, aquele que não ama, permanece na morte. Gente, não sei o que eu estou falando isso. É a palavra de Deus. Se você não consegue amar o teu irmão, você está na morte ainda. Você não passou para a vida. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Perante Deus, se você tem raiva de alguém, você é um assassino. Que isso, cara? Se você odeia alguém, por isso que Jesus, quando veio no Sermão do Monte, ele pega o Antigo Testamento, ouviste que foi dito, não fará isso, eu porém vos digo. Ele disse assim, olha, eu porém vos digo, se vos irardes, né, contra alguém, você já, porque todo assassinato começa na mente. Deus aprofunda ali, ele vai para dentro, ele vai para o seu coração, ele aprofunda no seu coração. E ele vê, porque ninguém mata de uma hora para outra, ninguém leva de uma hora para outra, a coisa que vai sendo ali, ó, trabalhada anos e anos, e depois a consumação do ato. Ninguém faz nada do nada. Há sempre um processo por dentro. Se tu irá com o teu irmão, já está mal com Deus. Por quê? Porque para ele é a mesma coisa. Ah, mas eu não matei. O que está no seu coração é o que Deus está sondando. A gente estudou aqui o Segundo Monte, quase um meio, pelo menos, mais, você, a Regina também deu um reforço. Então, o que nós precisamos entender é que é um Deus que sonda corações. Se eu estou com ódio do meu irmão, eu tenho que trabalhar isso, meu irmão. Eu tenho que tomar remédio para isso. Eu tenho que trabalhar isso. Senão minha oração não é ouvida, a minha relação com o Senhor é complicada. Ele vai dizer, ai Senhor, eu estou aqui hoje para orar. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Mentiroso, hipócrita. Você não perdoa nada, você é carnal. Você está pensando. Paulo vai dizer para a gente se analisar. Sabe, o grande problema é que a gente não se analisa. A gente não analisa o próprio coração. A gente tem que fazer uma autoanálise. A gente tem que ver como é que está o nosso coração. Senão a gente está servindo a Deus sem entendimento. Está gastando tempo na igreja, vindo para a igreja, e não está vivendo um cristianismo autêntico, como você me chama. A gente precisa viver um cristianismo autêntico. Sabe? Eu acho que o cristianismo tem que ser, vamos chamar assim, teórica, ainda que haja o seu valor em teoria, né? Sem a teoria não há prática. Mas você ficar só na teoria é complicado. A teologia tem que ser prática. Se diz para lá, meu irmão, você tem que expressar isso em atos. Fica só de blá blá blá, de teoria, cabeça parecendo girinho, cheio de conhecimento, coração pequenininho. É complicado.
isso que Deus se propôs. Amém? Então nós precisamos cair, né, na realidade. Olha mais o que ele diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Olha só, gente, você tem isso na Bíblia de vocês? Porque eu tenho aqui, já tem 2 anos. Vê se está na tua também. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida. Agora você tem convicção de que está na sua vida, é isso? E devemos dar a nossa vida pelos... É isso que a gente vê na igreja hoje? Em todos os tempos. Ora, aquele que possuir recursos, Deus te abençoe financeiramente. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, o que é recurso desse mundo? Precisa fazer hermenêutica não. O que é recurso desse mundo? O que é? Família? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir, tá? Definitivo aqui, e ver a seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração. Isso está na tua Bíblia? Está na sua Bíblia, Daniel? E fechar o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? É mentiroso. Como é que eu posso saber que meu irmão está com necessidade? Meu irmão está sem óculos para enxergar? Meu irmão não tem um sapato para calçar? Meu irmão está sem dinheiro do gás? Não estou falando dos espertalhões que a gente recebe da igreja constantemente, não. Estou falando de gente que você conhece a vida, de gente que você sabe que está passando necessidade. Como é que você pode ser um hipócrita? Como é que você pode fechar os olhos? Como é que você pode deixar a sua igreja linda, com granito, com mármore? Como é que o pastor pode ver um irmão passando necessidade da igreja e não se comover, mesmo que esteja apertadinho? Tem que ter um irmãozinho, os irmãozinhos básicos da igreja bastado, graças a Deus, um pouquinho melhor. Você possa dar um toque, fazer uma vaquinha, um boi, quem sabe até um touro, para comprar um negócio. Como é que pode eu ficar assim insensível a essas coisas? Como é que pode eu dizer que ama a Deus se não amo o irmão que eu vejo? Como é que eu posso, irmão? Ou eu vivo os ensinamentos da palavra do nosso Deus e eu sou verdadeiro com Ele, ou eu sigo os princípios da administração mundana, que é cada um por si, Deus por todos, farinha pouca, meu pirão primeiro, quem se vira para lá, para me vir para cá. Esses são os princípios da administração mundana. O cristianismo não é isso. Quer dizer, por que às vezes Deus deixa você passar necessidade? Dentre outras formas. Às vezes para você ter empatia por aquele que passa. Se algo na Bíblia é tão gritante, você não quer viver, Deus deixa você passar por aquilo, para você aprender a ter empatia. Eu duvido que a sociedade Viva Cazuza existiria se a mãe dele não tivesse perdido o filho com AIDS. Empatia, é por isso que C.S. Lewis, ele tinha uma máxima que ele dizia que o megafone, o sofrimento é o megafone de Deus para pessoas surdas. Porque só o sofrimento faz a gente querer ouvir as coisas. Quando está tudo bem, nós colocamos 2 tampões, colocamos aquele paradinha de roça, de cavalo, né? E não querer, parece que o mundo é a Disney World. Meu irmão, o mundo não é Disney World. Hoje é o irmão que está passando pela luta, amanhã é você, é uma pessoa que você ama que é atropelada, é uma pessoa que você ama que descobre que está com câncer, em estado terminal. O mundo não é Disney World. O mundo não é maravilhoso. A sua vida não é blindada. Não é. Todos nós podemos passar por um problema. Agora, se você não semear agora, sabe, o amor, o socorro, a ajuda mútua, quando você, meu irmão, precisar, só alguém vivendo realmente no Espírito para te socorrer. Só alguém mortificando a sua carne, vendo bem o Espírito, Deus levantando para te socorrer. Você se lembra de Dorcas? Dorcas, quando morreu, todo mundo se juntou para pedir Pedro para ressuscitar, porque aquela mulher se importava com os outros, não se importava só com o umbigo dela, não. Se importava com os outros, fazia roupa para o pessoal que não ficava bonitona, chegava na igreja maravilhosa, cheirosa, e se dane quem não tinha sapato para calçar. É isso? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a ser irmão
irmão padecer necessidade de fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que eu não posso ver isso, meu irmão? Como é que eu não posso? Eu vou ser chamado de trouxa, de bobo, pastor otário, eu vou ser chamado mesmo, porque eu quero viver o evangelho. Se você não quer, problema seu. Você vai até viver a tua vida sem cumprir a vontade de Jesus. O negócio é quando chegar perante ele e descobrir isso aqui que você fez. É essa hora que o negócio, a cobra vai fumar. Viver sem Jesus, qualquer um vive. Tem muçulmano que não está nem se aí para Jesus. O negócio é você morrer sem Jesus. É esse o problema. O dia que você tiver de prestar conta a ele de tudo que você se omitiu a fazer por aqueles que ele colocou no seu caminho. Aí agora ele vai dizer, filhinhos, não amemos de palavras. Isso está na tua Bíblia? Está na tua Bíblia? Está na tua Bíblia aqui? Filhinhos, não amemos de palavras. Não, só não falo não, Regina. Briga com Jesus. E João, aquele cara lá, entendeu? Escreveu o Evangelho, está na ilha de Malta, lá, teve revelação de Apocalipse. Fala com ele, não é comigo não. Vamos lá. E nisso conhecer, perdão. Filhinhos, não amemos de palavra. O que é amar de palavra? Temos que amar os irmãos, eu estou na igreja. Não, temos que ajudar o próximo. Só de palavra. Teologia teórica. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua. A língua fala coisas maravilhosas. Mas de fato, o que é um fato? Autoconsumado. Mas de fato e de verdade, não de mentir, verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, o que eu estou falando agora, o coração te acusa? O teu coração está te acusando. Você sabe, se você vê uma nota de R$50 na rua, você para, você entra na frente de um carro para pegar essa maldita nota, acredito, né? Mas você entra na frente de um carro, você larga o seu filho na calçada, você vê uma de 100 azul. Mas você passa do lado de uma senhora com uma perna meio calçada e você finge que não está vendo. Sabe o que você está dizendo? Que o dinheiro tem mais valor que o ser humano. Se tiver uma obra ali de Picasso ou de Bar, você vai largar, vai pular, porque você só no próximo ônibus que está dentro da lixeira para pegar aquele quadro. Se você passar e ver alguém aí agonizando, você vira para o lado, está mexendo no seu celular. É esse amor de fato de verdade? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele que lhe é agradável. Aí agora você vê que às vezes você está pedindo e não recebe. Será que é por isso? Pede e não recebe. Vamos ler de novo? Está na tua Bíblia aí, Wallace? Vamos ver se está na minha aí. E aquilo que pedimos dele recebemos, é convicção. Se fazemos a vontade dele, ele vai ser um nojo. Quem já amou alguém que não te amava? Eu. Tá? Você está querendo dar o seu amor, você está querendo o seu quer. Uma coisa é Deus. Deus está querendo te ensinar, Deus está te chamando, Deus está, sabe? Antes você era um cego espiritualmente, mas a luz do Evangelho brilhou no seu coração. Você hoje tem entendimento espiritual, você é um novo criador, hoje você julga as coisas espirituais como espirituais, não é mais carnal. E aí Deus te chama para a vontade dele, e aí você rejeita Deus. Pastor, rejeitando na igreja, tudo. Sabe quando você rejeita Deus? Quando não faz a vontade dele. Você rejeita Deus. Quando você não ama o seu irmão, gente, é um absurdo 2 irmãos dentro de casa não se falar. Isso não existe, isso é carne pura. Você pode até ter desentendimento, você tem que chegar no treinador comum, eu te amo, estou aqui porque precisar, faz a gente não estar se entendendo bem, mas eu não quero que a gente seja inimigo, eu não quero que a gente, sabe, seja motivo de pedra de tropeço aqui dentro. Mas um puxar o tapete do outro, um querer ferrar o outro, isso não existe. Pai e filho, tem pai querendo arrebentar a cadeira do filho, filho doido para arrebentar a cadeira do pai. Vimos aí a Cristiane Stoff, né? Hitchcock, sei lá o nome do Stoff dela.
magistrada, se não me engano. Vereadora, começa com vereadora. Pastora. Sabe, gente, eu acho que Deus chama todo mundo, mas algumas coisas têm que ter coerência. Você imagina agora se estariam me ouvindo, se vocês soubessem, mesmo Deus me perdoando, eu tinha matado meu pai e minha mãe, com 300 pauladas na cabeça, o amado para matar. Seria que aí você poderia trazer o seu convidado aqui para ouvir o evangelho através da minha boca? Fica meio difícil, confia. Por mais que eu seja perdoado, que eu tenha meus pecados lavados, que Deus tenha compreendido, mas para aqueles que ainda não têm essa compreensão, é difícil, irmãos. É difícil. Pastor de bode. Pastor de bode. Você está entendendo? Algumas coisas são coerentes. Spurgeon dizia, né? Se o homem falar assim, você não vamos tirar lá para falar com ele, você me chamou, mas não, você vai, eu quero chamar, mas meu irmão, você acha que quem vai prestar atenção no que a pessoa está falando? Ninguém consegue prestar atenção. Deus não é doido. Você imagina eu pregando para você aqui, porque Jesus salva. Deus é poderoso na sua vida. Você não vai prestar atenção no que eu estou pregando? Ele chegou para o cara que é meu amigo, você é um filho de Deus amado, o Senhor te ama, Deus é contigo, mas pelo amor de Deus, se Deus não te deu voz para falar, como é que Ele vai te chamar para ser arauto? Como é que Ele vai te chamar para ser um pregador? Prega o evangelho da sua vida, para aqueles que Deus colocou no seu caminho, mas você não pode subir no púlpito. O evangelho vai se tornar motivo de chacota. Sabe? Mas a coerência saiu do meio cristão. Eu quero ser caboclo, e você? Eu mesmo botei a mão na cabeça, sou pastor, não foi o homem que me ordenou, foi Deus, sabe? Desmerecendo todo um processo histórico, bíblico. Imagina, seu general, você não vai ficar. Isso se chama transtorno obsessivo compulsivo. Toque. Eu tinha toque, irmãos, você sabia? Eu ia pagar o ônibus, eu ficava assim. O motorista deixava que eu estava querendo ele, não pagou. Eu ficava assim, ó. Eu tinha toque, porque isso é transtorno de ansiedade. Quando você fica ansioso, aquilo se manifesta até hoje. Você fala assim, pastor, estou com uma oferta aí, poxa, para abençoar a igreja. Não, isso não faz não. Mas se você fala assim, sei lá, alguma coisa que me gera ansiedade no meu coração, eu já fico querendo dar dois toques em alguma coisa. Que na cabeça de quem é dominado pelo transtorno obsessivo compulsivo, se ele não fizer, as coisas não vão fluir. Claro, pelo espírito me dominar, isso aí você nem sabe. E também não manifesta na vida direta. Mas eu já tive domínio do toque sobre a minha vida. É horrível. Isso vem muitas vezes para uma ficção das amígdalas. Tá? Várias são algumas são as razões da causa. Uma delas é a inflamação pela amígdala. Eu tive muita inflamação, não sei se foi isso. Hoje isso não me domina mais. No quartel eu ficava assim, eu sentava, tinha que sentar 3 vezes. Os amigos, para com isso, cara. Tinha um amigo no Maurício, cara, para de sentar 3 vezes. Você já ouviu uma reportagem que o cara andava assim, todos os pisos da rua, ele tinha que acertar só o preto. Ele ficava igual maluco, acertando o preto. Gente, é engraçado, mas é. Você imagina se eu estou aqui, irmãos, que Deus é Senhor, e Deus é Senhor. 3 vezes aqui, pô, vamos prestar atenção. E vamos começar a perceber. Deus não é doido. Amém? É igual o cara querer ser médico e não estudar. Ele pode até querer, mas ele tem que se aprofundar, ele tem que se aperfeiçoar. Vamos continuar, que tem muito. Acabou, filho? Não sei que você tinha me abandonado. Deixar de ser mentiroso. João 4. Eu esqueci de João 4. João 4, quando me diz aí, me ajuda? 19. Primeiro João, tá? 4,
19 a 21. 19 a 20, manda 20. Se alguém disser, ama a Deus, quem pode dizer que ama a Deus? Fala, eu amo a Deus. Você ama a Deus? Quem ama a Deus aqui, diga amém. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, olha aí, Jorge, é o que está dizendo que é aí, está na tua Bíblia? Isso aí? Tá. O que é? Qual é o final do mentiroso? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão, seu filho, sua filha. Ama, se nega, morre para você. Se você não morrer para você, você não nasce para Deus. É difícil, irmão. Quem está vendo aqui Amor à Vida? Pode se entregar, eu sei que beber. Estou falando do Félix. Eu vi o Félix, né? O Félix, ele tem um que. A mãe dele falou: você vai confessar os seus erros para cada pessoa que você viu. Eu achei lindo. Ele chegou para a irmã: eu fiz isso. No final, você sabe o que ele disse? Caramba, nunca me senti tão leve. Foi difícil falar os meus erros, o que eu vi, mas depois também isso é um fardo das minhas costas. Aos pouquinhos ele está reconquistando a credibilidade, está sendo aceito. Isso foi uma coisa assim maravilhosa, meu irmão. Nós precisamos ter essa prática, chegar para o irmão e sentar e dizer: é isso, é aquilo outro. Você passou na igreja, não falou comigo. Você sabe que você vai lá em cima quando eu morrer. Talvez o seu pai, que você ama tanto, não vai estar do lado lá da minha casa, mas você vai estar do ladinho de frente, porta de frente. E você entra na igreja e não fala comigo. Isso é uma falta de educação. Lá no mundo, imagina a igreja. Você já tem que entender isso. Senta para a pessoa, às vezes a pessoa não sabe. Às vezes a pessoa fez algo com você e não sabe, você tem que falar. Ninguém tem bolinha de cristal para descobrir. Irmão, eu fiz uma coisa contigo. Eu passei a terceira vez que eu reparo, que toda vez que eu passo você abaixa a cabeça. Eu não sei se isso aí é algum tipo de reverência. Eu não sei o que é isso, mas você não fala. Tem que se expressar. Porque, meu irmão, tem que amar. Assim que as pessoas lá fora vão ver que a gente é filho de Deus, porque a gente se ama. Vamos continuar? Cadê? Inculcar os princípios de Jesus. Eu vou falar aqui para não demorar muito. Você lembra que Jesus lavou o pé dos discípulos? Aqui não é um princípio, não é você ficar fazendo lavando o pé de todo mundo aí, chegar com o balde. Meu pastor, vou lavar o pé do Felipe hoje. Felipe ficou encravado assim, ó. Toda suja que a terra não fez. E aí você lava o pé do cara. Estou brincando, a minha letra me fala. Vocês acreditaram? Está tudo com cara de a unha. Gente, não é para você lavar o pé, é um princípio. O que ele está dizendo é o seguinte: sabe, considera o outro, saiba que ele é maior do que você. Você sabia disso? Eu tenho que entender que você é maior do que eu. Essa é a minha cabeça. Eu não posso me sentir maior. No momento que eu me sinto superior a você, tem problema, porque eu vou querer que você lava meus pés. Eu tenho que ter a percepção, o princípio de lavar os seus pés. Só assim eu não vou ter problema para lidar com o pobre, com o negro, com o azul, com o amarelo, com o vermelho, porque ele é maior do que eu. Isso é difícil, né? Esse evangelho ninguém quer. Esse mês que eu preguei sobre a administração de conflitos, a galera foi se esvaziando gradativamente. Eu tenho que considerar o outro maior do que eu não sou nada. Eu sou tão pecador, mais do que ele. A hora que a gente cai a ficha sobre isso, mas é mais fácil eu exigir do irmão uniformidade. Que ele use o roupão, que ele tenha coquinha, que ele... É mais fácil exigir esses padrões do que viver o evangelho do fundo da alma. Vamos lá. O Senhor nos deixa algum espaço para administrar conflito. Não. Na administração de conflitos temos que pensar em nós. Caramba, eu estou mal.
Você sai daqui, você vai para a Austrália. Lá está a pessoa que você está com conflito. Você sai daqui e vai para o Extremo Oriente, Japão. Lá está a pessoa contigo. Então pensa em você que você está mal. Você não está legal. Fala 1000 palavras, 999 sobre aquela pessoa. Depois em nossa família. Exemplo eu estou deixando. Como a minha família vai ser prejudicada nisso? Como é que isso vai acontecer? Que testemunho eu estou dando? E depois na igreja. A minha igreja. Caramba, eu digo quem é Deus lá na frente. Eu prego, eu louvo. Eu ensino, eu canto, eu toco. E digo, Senhor, me perdoa, paixão. Lá fora, esquece tudo ali. É o seguinte, né? Uma igreja que aprendeu a resistir ao conflito se torna uma igreja irresistível. Eu botei ali o óculos e através dessa ótica irresistível você vê a igrejinha lá no fundo. Quando você aprende a resistir ao conflito, quem resistir ao conflito? Lutar para que ele não cresça. Fazer de tudo, ter os passos que a palavra de Deus ensina. A igreja se torna irresistível, gente madura. Vamos lá. Sugestões iniciais. Analise o desejo que domina o seu coração. Autoanálise, Valdeci. Por que eu estou tendo problema com essa pessoa? Será que ela está querendo pegar meu lugar? Será que é porque ela está usando batom que eu não consigo comprar em lugar nenhum? Será que ela tem um sapato que eu não tenho? Será que ela não concorda com aquilo que eu falo? Analisa, tenta entender a raiz disso. Por quê? A maioria das vezes você vai descobrir que está contigo. Após analisá-lo, classifique-o: inveja, ira, os pecados capitais. Analise, classifique, dê nome aos bois, saiba o que está no seu coração: competição, disputa, inferioridade, que é uma mola propulsora para ofender, superioridade, que é uma mola propulsora para você humilhar. Se possível, compartilhe esse sentimento com uma pessoa que você confia. Ninguém consegue ficar com esse monte de coisa dentro do coração sem ter alguém para compartilhar. Você tem que ter alguém que se confie, que se abra o seu coração. Isso no momento que não está mais aguentando. Porque o outro vai ver destituído dessa força, desses pensamentos e sentimentos que estão sobre você. Ele vai ter mais clareza para raciocinar biblicamente. Você não vai ter, os seus pensamentos não deixam, os seus sentimentos não deixam. Importante isso. Pode passar. Valores básicos na resolução de conflito. Entender que fazemos parte de uma comunidade partilhada. Nós fazemos parte. Se eu arrumar um problema com a Regina, vou afetar todo mundo. Compartilhamos a mesma comunidade. Não tem como o meu conflito com ela ficar só entre mim e ela. O nosso conflito vai afetar vocês. É uma comunidade partilhada. Não abre mão do respeito, rejeitando toda e qualquer humilhação. Esse é outro tipo de decisão que você tem que tomar. Não abre mão de respeitar o outro. Não abre mão de não humilhar. Porque a nossa carne quer humilhar. A nossa carne quer dizer o seguinte: olha só que se dane todo mundo, negócio é minha vida mesmo, e eu vou mesmo, acabou, e todo mundo vai pro saco. É a carne falando. Não abre mão de manter o respeito, não humilhar os outros, porque a Bíblia diz uma coisa muito certa. Tem uma regrinha que Deus vai usar com a gente. Que regra é essa, irmã? É que você usa com o teu irmão. Com a mesma medida que você julga, serás. Você consegue entender a profundidade desse negócio? A regrinha que você está usando no teu próximo é a mesma que Deus vai pegar para usar com você. Pode ir. Gente, você não consegue sentir temor no coração disso? Não é possível. Eu sinto temor de Deus nisso. É, safado, tem pessoal lá. Opa, mas está a régua aqui. O que fazer? Criar uma atmosfera evitando toda a braveza.
comunicação clara. Por que aconteceu isso? Onde a gente errou? Onde está o negócio? Sentar e conversar. Trabalhar com os assuntos e não com pessoas. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E não com a pessoa, você é safado, você não tinha que fazer isso, olha, trabalhar com os assuntos que ocorreram, não com a pessoa, mexendo no caráter. Sabe? Denegrindo a personalidade às vezes. Personalidade é uma coisa que não se muda, meu irmão. Pedro continuou um cara que sempre foi. João, introvertido, continuou meio introvertido. Personalidade não se muda. Se muda é o caráter. O caráter não se muda. Que roubar não rouba mais. Pode mudar. Conclusão. Isso aqui é para quem quer ser um líder. Para quem quer ser um líder, a liderança é como o futebol americano. Quem quer ser líder aqui? Quem quer ser líder um dia na igreja? Ninguém? Jorge, glória a Deus, quem mais? Quem é líder na igreja? Você já está com a bola do futebol. Você já está. Quem já viu futebol americano aqui? Não está com a bola. Todo mundo. Quando diz já, todo mundo vai atrás de quem? De quem está com? Você está com a bola. O líder da igreja está com a bola. Você pode fugir para tudo que é lugar, você está com a bola. Então todo mundo vai para cima de você. É você que tem que resolver o conflito. Ah, o Jorge está com problema de caminhada. Júlia, depois resolve o problema, não se resolve botando embaixo do tapete. Ele só piora. Ele só piora. Com os anos só vai piorando. Piorando, até que tem. O problema se resolve. Jesus nos deixou um mandamento para amar como Ele nos amou, foi aquele que nós lemos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que Jesus nos amou, Carlinhos? Pode falar uma palavra, uma sentençazinha, talvez, pode ir, vai. Como que Jesus nos amou? Não sabe como Jesus nos amou? Você está com tempo quando você sabe. Como Jesus nos amou? Não, você não. Como Jesus nos amou, você? Condicionalmente também. Como Jesus nos amou, meu irmão? Você é de verde, maravilhosa. Como Jesus nos amou para você? Hein? Seja rival, como Jesus nos amou? Ele morreu na cruz. Não, eu nem sabia. Como Jesus nos amou, nós? Sendo nós ainda tudo que você está falando está certo. Na cruz, condicionamento, ainda sendo pecadores. Como Jesus nos amou, Daniel? Jesus nos amou do jeito que nós somos. O Senhor não fez nenhum tipo de exigência para nos amar. Eu não posso pedir Davi para deixar de gostar de luta para poder amar ele. Eu não posso pedir o Márcio para deixar de fazer gracinha, se zoar, para poder amar ele. O jeito dele, tem que amá-lo assim. Eu não posso pedir para você parar de rir. Para aí eu poder amá-lo. Eu não posso pedir a Deus para minha esposa colocar para minha esposa 610 vezes 330 para eu poder amá-la. Minha esposa é elétrica, eu fico com todos os amigos. Mas eu tenho que amá-la assim. A Silvana pode até falar, Marcelo, caminha, emagrece, perde a Jabulani, mas ela vai amar ele assim mesmo. Mesmo com a Jabulani, ele tem que ser amado pela Silvana. Você entendeu, meu
dar meu jeito. Esse pastor tem que parar de imitar. Esse pastor tem que parar de fazer arte cênica. Esse pastor tem que parar de mexer nas minhas filhas. Tem umas pessoas aqui que ficam assim, que vai falar, gente, eu não estou pensando em ninguém aqui quando eu falo disso. A mensagem é e ela é por natureza. Eu não estou focando em você não, meu irmão. Deus que está focando, Ele está vendo você no Senhor. Glória a Deus. Mas você tem que continuar minha mão desse jeito. Eu não posso. Minha mãe dizia o seguinte: não confie em dois tipos de pessoa. Aqui é muito calada e é sonsa. Pessoa muito calada é sonso. Você da antiga aí, você lembra que a mamãe falava essas coisas? Você já tiveram? Não, já falou, ó. Gente muito calada é sonso. Não confia, vai te dar um balão. Eu falava isso. Eu tinha uma noiva que sofreu na mão dela. Minha noiva era muito calada. Sofreu na mão da minha mãe. Não de fazer nada com ela, mas minha irmã e minha mãe eram desconfiadas, né, minha irmã? Minha irmã, essa garota é sonsa, isso não fala, isso aí, essas são piores. Essas aí, minha mãe fala. Ou era pessoas de olho verde. Quem tem olho verde é falso. Se tiver olho verde, minha mãe conhecia essa dona Júlia no auxílio, ela estava lá em casa. É azul. É azul? Então só lá. Olho claro. Ela falava verde, não tinha azul, azul só na memória. Vocês tiveram a mãe falar alguma coisa desse tipo com você? Não? Quem aqui de nome já falou isso? Hein? Eu não falo isso, gente. Não confie em gente quieta e não confie em gente de olho verde. Esse é o senso comum. Aí o auxílio em olho verde. Esse cara é um a minha mãe fala, a Daniela não fala, nem em boca, cuidado com ela. Você está entendendo como é que nós estigmatizamos as pessoas, colocamos cedo nas pessoas pelo senso comum? Tem que me amar o auxílio olho verde, eu não tenho culpa de nascer com olho verde. Eu tenho que amar a Claudecia no período lá fetal dela, até os 7 anos, a personalidade dela foi sendo criada, se estabeleceu lá, não tem como mudar, você vai rir pro resto da vida. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito para tu. Ninguém precisa ter, porque é maravilhoso, eu te amo desse jeito. Mas todos nós chamamos por isso. A Claudinha, ela não dá muito susto, a
Senhor, tem união na sua casa. Tem união na sua família. Respeite o outro que é diferente. Respeite o outro que não gosta do métier. Respeite o outro que gosta do métier. Respeite o outro que gosta de todos os churrascos. Respeite o outro que não gosta de todos os churrascos. Respeite os outros como ele é. Porque foi assim que Jesus me amou, te amou. Algumas pessoas aqui na igreja, gente, eu errei. Eu vou ser sincero com vocês, eu errei aqui na igreja. Querendo que as pessoas se moldassem segundo a palavra de Deus, e aquela coisa dura. E tem que ser do jeito que eu quero, não. Mas a Bíblia diz que isso é pecado. Mas eu sei a luta daquela pessoa, eu sei que aquela pessoa está passando para poder viver, eu sei. Eu só quero que ela esteja de acordo, porque se a missão não tiver, eu quero saber o que está acontecendo na vontade. Pessoas que podem chegar e sentar, por que você está nessa situação? O que está acontecendo? Por que você chegou nesse momento? Vamos tentar retroceder, acertar, e daqui para frente vamos ver. Ah, não, tem que acabar de vir, tem aqui, lá. Você não vai crescer. Por que a pessoa não está vivendo aqui? Porque somos duros, próximos, misericordiosas, demais para nós comer. Por isso que a gente tem que amar o próximo. Como a nós mesmos. Porque queremos ser perdoados, queremos ser aceitos, queremos ser compreendidos. Por que a gente não quer compreender? Por que a gente não quer aceitar? Por que a gente não quer amar? Amém? Queria que você ficasse de pé. Que você orasse pelas pessoas. Pode deixar a luz acesa, filho?